Como as grandes empresas enfrentam exigências cada vez maiores em infraestrutura de TI e cargas de trabalho, os CIOs são confrontados com a necessidade constante do fornecimento de altos níveis de serviço. Porém, com recursos finitos, estáticos, sempre fazer mais com menos. Os CIOs são obrigados a decidir entre o investimento contínuo em tecnologias menos maleáveis ou adotar novas plataformas mais flexíveis, tais como Java Enterprise Edition da Oracle ou .NET da Microsoft. Costuma-se dizer em tom de brincadeira que um sistema legado é tudo que realmente funciona. Essa afirmação não fica muito longe da verdade, mas todos esses sistemas têm vários pontos fracos em comum. Eles mal são suportados com um custo enorme por uma força de trabalho em declínio, enquanto que a integração e o time to market também são questões desafiadoras para eles. O dilema dos CIOs é que tocar e modificar esses sistemas tem provado ser um exercício muito arriscado, caro e complexo, e que pode influenciar as suas carreiras. A tecnologia desenvolvida pela FreeSoft, com a metodologia de abordagem única, é a resposta para o desafio da modernização do sistema legado. A FreeSoft oferece projetos turnkey, resultando em uma aplicação de negócio 100% funcional. Usamos o nosso próprio kit de ferramentas, chamado Workbench Liberator, nos projetos de modernização. O conjunto de ferramentas é capaz de compreender e analisar os sistemas legados para migrar bancos de dados legados e para converter aplicativos para plataformas de software mais atuais. O kit de ferramentas pode ter como input vários tipos de linguagem, como bancos de dados antigos e linguagens de programação, enquanto o output, com o código convertido pelo conjunto de instrumentos, pode ser executado no Java Enterprise Edition ou na tecnologia .NET. Apenas as tecnologias de software subjacentes são substituídas durante o projeto, mantendo-se os dados e a lógica de negócios intactos, de modo que os serviços do aplicativo legado original permanecerão inalterados. Agora vamos levá-lo através do processo de um projeto típico de modernização de legado, utilizando a tecnologia e os métodos da FreeSoft. O primeiro passo tem por objetivo definir o tamanho e a complexidade da aplicação legada, para um entendimento de alto nível e uma estimativa de custo e duração. Usamos nossos questionários, que cobrem algumas perguntas básicas sobre o tipo de inventário. Uma análise mais detalhada é necessária para qualquer oferta comercial ou proposta técnica final. Esse processo inclui discussões com as várias partes interessadas, bem como uma análise do código-fonte realizada pela ferramenta da FreeSoft chamada Knowledge Liberator. Essa ferramenta fornece uma visão geral e em profundidade de todo o portfólio de códigos-fonte legados, incluindo o armazenamento de dados, programas de aplicação e do ambiente de componentes. A Knowledge Liberator produz relatórios de inventário com as medidas de gestão, como estimativas de complexidade e esforço e relatórios de referência cruzada, ambos necessários para o desenvolvimento de um roteiro de migração e planejamento exato do projeto. Estamos preparados para converter alguns objetos de programação para um cliente em potencial, para demonstrar a capacidade de nossas ferramentas. Poderão ser alguns programas, algumas telas e itens de banco de dados, como arquivos ou tabelas selecionadas com o objetivo de realizarmos uma POC. A nossa solução baseia-se num processo interativo, repetindo-se certos passos até que o resultado da aplicação migrada, seja Java ou .NET, atinja a qualidade pretendida, de maneira que ele forneça a funcionalidade original. O principal conceito por trás dessas interações é um processo automatizado repetitivo, além do fato de podermos corrigir todos os erros de conversão, modificando os parâmetros do conjunto de ferramentas de conversão, e não no aplicativo migrado. Dessa forma, mantemos o nível de automação próximo a 99%, a fim de mitigar riscos e encurtar a duração dos projetos. Em primeiro lugar, o nosso processador de linguagem analisa todos os elementos do código-fonte, criando uma árvore de sintaxe abstrata e construindo um modelo de código abstrato e um repositório central para ele. Na segunda etapa, os geradores de código tomam os modelos que foram criados na etapa de análise como uma entrada e geram diferentes componentes de código-fonte e scripts de banco de dados relacionados a partir deles, tudo o que é necessário para criar um aplicativo completamente novo. Os aplicativos online baseados na web e os pacotes de aplicações batch são construídos a partir dos componentes de código-fonte utilizando procedimentos padrões.
O esquema do banco de dados subjacente é criado e carregado com os dados migrados do aplicativo legado. Durante os testes, o comportamento da aplicação migrada é comparado ao original, quer no modo em linha, quer no modo em lotes. A base desse processo é um conjunto de casos documentados de teste que servem como critério de teste de aceitação. Tanto quanto possível, todos os erros detectados na fase de teste são corrigidos, modificando-se assim os parâmetros da ferramenta do conversor. Posteriormente, a próxima interação sempre resultará em uma aplicação de melhor qualidade. Quando o aplicativo migrado é aprovado por todos os casos de teste com resultados pré-definidos, são realizados os testes finais de aceitação do usuário e o produto estará pronto para entrar em produção. Finalmente, vamos dar uma olhada em um projeto de transformação de grande porte concluído com êxito em 16 meses. O pacote legado foi um sistema financeiro de faturamento, programado originalmente na plataforma Natural Adabas, superior a 5 milhões de linhas de código com 20 mil objetos de programação Natural. E, adicionalmente, 250 arquivos de Adabas. O banco de dados foi migrado para Oracle e Microsoft SQL, e todo o aplicativo foi convertido para Java.